problema é você identificar o que você tem que arrumar primeiro. Não tem uma regra, sabe? Vai depender da estética do teu circuito. Estética mesmo. Por exemplo aqui, né? Essa figura. Não é bem mais interessante se a gente resolver esse circuito em paralelo primeiro? Sim. Resolve esses caras em paralelo. Depois, esses caras vão virar um resistor só, né? Que a gente chama de resistor equivalente. E daí é só você fazer esse resistor equivalente em série com este R3 aqui, tá bom? Agora vamos ver o que o problema pede. O resistor R1 do circuito representado no esquema que segue suporta no máximo uma potência de 0,6 watts, né? O resistor R1. Esse cara aqui só aguenta 0,6 watts. As indicações do esquema permitem concluir que o menor valor do resistor R3 para que o resistor R1 não seja danificado. Nós temos aqui, né, minha amiga? A gente tem que ter nesse cara a potência de 0,6 só. Então vamos atrás disso, né? Qual que é a equação da potência? Você se lembra? A potência. Algumas, né? Bem, potência, no caso de circuitos, né? Pode ser dada por R quadrado. Também pode ser dada por U vezes I. E também pode ser dada por U quadrado sobre R. Tá bom? Tá. A questão é, para esse resistor aqui, nós temos a potência e também temos, só temos a resistência, né? Certo? Certo. Temos a potência e temos a resistência. Então dá para encontrar tudo que tem ali naquele resistor, né? A diferença de potencial, a corrente. A questão é, a gente tem que encontrar a resistência de R3. Mas para isso, a gente vai usar informações que veio desse cara aqui também. Tá? Tá. R3 está aqui, desculpa. Então é uma questão meio longa. Primeiro, eu acho que seria interessante achar mais informações sobre esse cara. Por exemplo, a diferença de potencial que tem nele e a corrente. Por quê? Porque se eu encontrar a diferença de potencial dele, né, o U, eu vou também encontrar a diferença de potencial desse cara aqui. E tendo a diferença de potencial desse e desse, né, eu posso encontrar a corrente desses dois caras, que juntas são a corrente desse cara aqui. Como o problema está pedindo a resistência desse cara aqui, se eu descubro a corrente, eu já tenho a diferença de potencial dele, ou posso encontrar ela de alguma forma, né? E a gente consegue resolver o problema. Então a ideia é encontrar todas as informações possíveis aqui, beleza? Beleza. Então vamos começar pela corrente. Vamos começar pela corrente do R1, que foi a informação que ele deu aqui. Né? Ó, vamos falar do R1. A gente sabe que potência do R1 é RI quadrado, né? Por exemplo, a gente encontrar a corrente. Então eu posso dizer que I é igual a P sobre R. Raiz disso. Né? Porque é I quadrado, né? Então a raiz. Certo? Faz sentido para você? Faz. Agora, quem que é a potência? De acordo com o enunciado, é 0,6. Não confunda a potência com outras coisas, tá? Tá. Potência é a quantidade de energia que o equipamento ele consome por segundo. Isso é potência. Então esse cara aí consome 0,6 joules por segundo. E a resistência do R1, o problema informa que é 15. Olha só resolve essa conta. A gente já tem aí então qual que é a corrente, olha só que legal. Então 0,6 por 15, raiz quadrada vai dar 0,2. Isso. Confia em mim, tá? A Tá. corrente aqui deu. Você pode fazer essa conta se não quiser confiar. A corrente no resistor 1, que é o que nós estamos calculando, deu 0,2 amperes. Muito bem.
Agora a gente pode encontrar a diferença de potencial. Como? Lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, a diferença de potencial no resistor 1 vai ser a resistência, que é 15, vezes a corrente que eu acabei de encontrar. 15 vezes 0,2. Isso vai dar 3, tá bom? Tá. 3 volts. Tudo isso aqui é uma matemática bem simples de multiplicação, né, cara? Não tem nada demais aqui. Então, por isso eu estou fazendo meio rápido. 3 volts. Agora a gente pode dar uma olhada no circuito, né? Como esses caras aqui estão em paralelo, significa que a diferença de potencial deles é a mesma, né? Em outras palavras, aqui, né, digamos que a gente medisse assim, né, a diferença de potencial aqui, é os 3 volts, que eu acabei de fazer a conta, tá? Porque Tá. quando os resistores estão em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Resistores em série têm a corrente igual. Resistores em paralelo têm a diferença de potencial igual. Tá bom? Tá. Agora, então, a gente olha para o nosso circuito e conclui o seguinte, bem, se eu fosse fazer o negócio aqui, esse é o R3, né? Esse aqui é o resistor equivalente, que eu não preciso nem colocar, vou chamar de RE. Eu sei que aqui tem 12 volts. Quer dizer, tem 3 volts. E se aqui tem 12 volts, quantos volts sobrou para esse resistor aqui, né? Tem 13, aqui tem 12, da fonte vem 12. Esse aqui está consumindo 13, então para cá sobrou 9 volts, ok? Ok. Esse resistor aqui tem que ter obrigatoriamente 9 volts nele. Muito bem, então já sabemos a DDP dele. Agora a gente tem que encontrar a corrente. Então eu vou escrever isso, né? Deixa eu escrever aqui tudo que eu falei. Outro problema é que vai ser longo pra caramba, né? Então eu vou escrever aqui, ó, se liga. Damos a DDP dos resistores em paralelo. Sabemos que é a mesma 2. Sendo assim, como nos dois temos 3 volts, é obrigatório que para fechar os 12 volts que vem da fonte, o resistor R3, que é aquele que sobra lá do outro lado, né? Tem que ter 9 volts, ok? É tipo conservação de energia. Senão tu ia estar perdendo energia do nada, entendeu? Tá. Então aqui obrigatoriamente tem que ter 9 volts. Então a gente está quase lá, né? Porque note que o problema está perguntando qual que é a resistência desse resistor. E a gente já sabe a diferença de potencial dele. Agora, se a gente encontrar a corrente, tá resolvido. Note que eu encontrei a corrente do resistor 1. É 0,2, né? A corrente do resistor 1 é 0,2. Agora, a gente pode encontrar a corrente do resistor 2. Ó, aqui tem 0,2 ampere. A corrente que passa por esse cara é 0,2. Veja só, minha amiga. Corrente é o fluxo de energia, né? Então, note que uma corrente sai daqui, né? Passa por aqui. A corrente total do circuito passa por esse resistor. Só que quando ela chega aqui, ela se divide. Entendeu? Sim. Tu já deve ter visto o professor fazer esse desenho, né? Já. Ou seja, essa corrente aqui é a soma dessas duas. E essa aqui a gente já conhece, 0,2 ampere, já fiz a conta. Claro que depois que eles caminham, vem para cá, volta a ser a mesma que está passando aqui. Mas o que importa é o seguinte: se eu encontrar agora a resistência que passa nesse cara, desculpa, a corrente que passa nesse cara, nós podemos somar essa corrente 2 com a I1, a gente acaba encontrando essa aqui, não é mesmo? Sim. Agora, como é que eu vou encontrar essa corrente aqui? Tem ideia? Eu ia fazer igual ao R1. Fazer a conta igual ao do R1? Isso. É que depende de qual conta, né? Porque no R1 a gente tinha potência. Então não vai dar para usar potência, porque ele não informou nenhuma potência sobre o R2, entendeu? Ah, tá. Mas a gente pode usar outra equação ali, a lei de Ohm, né?
Ok. né? Então, veja, vamos escrever a lei de Ohm aqui para o resistor 2, né? De potencial em 2 igual a R2 vezes I2. Note que a gente quer encontrar o I2, né? Sim. Pode até isolar. Então, se a gente tiver a diferença de potencial no resistor 2 e a resistência do resistor 2, tá resolvido. Nós Certo. temos a resistência, né? Ó, certo? Certo. Ele ele disse que é 30. Qual que é a diferença de potencial no resistor 2? Seria 12 em cima? 12. É. O 2. A diferença de potencial é a mesma quando os resistores estão em paralelo, né? 0,6. Não, 0,6 é a potência. A diferença de potencial é o 3, ó. Lembra que eu tinha calculado que a diferença de potencial na R1 era 3? Sim. Como o R1 está em paralelo com o R2, em R2 também é 3. É isso que esse desenho está indicando, tá vendo? Tem 3 volts entre os dois resistores aqui. Então é 3, beleza? Beleza. Tá escrito aqui, ó. É a mesma nos dois, tá ali na primeira frase, ó. Então é 3 ali. Portanto, a corrente vai dar 0,1 ampere. Logo, a corrente total, I, é a soma de 1 mais I2, que é 0,1 mais 0,2, que dá 0,3 amperes. E, ó, 0,1 que eu calculei aqui e 0,2 que eu calculei aqui, beleza? Beleza. Beleza. Então eu já sei que ó, então eu já sei que a corrente que passa nesse cara é 0,3. Eu também já concluí, ó, que a diferença de potencial desse cara é 9. Como eu quero saber a resistência do resistor R3, a resistência é U3 dividido por I3. Desculpa, por I, né? Que é I total do circuito. Entendeu? Então tu tem que fazer as coisas aos poucos, ó. Eu achei aqui que a diferença de potencial dele é 9. Então, se tu não anotar é 12, é 9, desculpa. Se tu não anotar as coisas direito, tu vai se perder, entende? 9. E a corrente é 0,3. Então vai ficar. Uh, vai ficar 9 dividido por 3 vezes 10 na menos 1. Isso aqui vai ficar 30. Essa conta dá 30. Pode jogar na calculadora, tá? Tá. Ó, resposta D, 30. Entendeu? Entendi. Então, se tu entendeu, eu acho que esse é um bom problema para tu refazer inteiro, tá? Eu vou Tá. fazer o seguinte: eu vou te mandar o que eu acabei de fazer, pode tentar refazê-lo. Mas o negócio é o seguinte: se surgir qualquer dúvida, tu me pergunta, para entender onde que tu não tá pegando direito. Porém, pode olhar lá o que eu te mandei, tá? Para tu conseguir usar como referência depois, quando tu for estudar, Tá bom. tá bom? Então tenta resolver, né? Primeira coisa que tu tem que ter é foco no que o problema tá pedindo. Tem que deixar bem claro na tua cabeça que o que ele tá pedindo é a resistência do resistor R3, tá? Tá. Beleza. Veja que as duas únicas fórmulas que eu utilizei é a da potência e a lei de Ohm. Mais nada, né? O resto eu Certo. tiro, tipo, tudo tirei da lógica física, né? Que a corrente seria a soma das duas correntes, que a diferença de potencial também seria ali a soma, né? Então são coisas meio lógicas, né? Tem que saber, assim. Não Tá. adianta, não vai ser o tipo de prova que tu vai só jogar na fórmula, entendeu? Então, boa sorte aí, qualquer coisa me fala. Tô Tá aqui, tá? bom.
E aí, tudo certo ou tá perdido em tanta conta que tem que fazer assim? Tudo certo por enquanto. Pois é, né? Esses problemas assim, o chato é que são muitos detalhes, né? Pra tu se perder, pra você não saber onde você tá indo, é muito ruim, sabe? Então, por isso você tem que deixar bem claro, assim, o que o problema tá pedindo, né? Pra ver o que tu consegue, né? Porque, tipo assim, se ele quer a resistência, né? Tem algumas formas de encontrar resistência, né? Mas para esse circuito em específico aqui, com as informações que ele deu, só se você encontrar qual que é a diferença de potencial e a corrente que passa ali naquele resistor, né? E dá para encontrar por meio dos outros resistores do circuito. Então, nem sempre é assim, beleza, Amanda? Pode ser que na tua prova tu consiga obter a resistência por outra forma, né? Se ele, por exemplo, tivesse dito qual que é a resistência total do circuito, esse é um jeito bem fácil daí. Só como ele não disse, né? A gente teve que ficar colhendo informação assim aos poucos. Então tem que ter muita confiança no que está fazendo, senão você vai desistir no meio da questão, assim. Tá, Beleza? Então, ó, foco em ter confiança, hein? Por isso que eu estou te pedindo para fazer uma questão que tu acabou de ver e me dizer onde surgiu as maiores dúvidas, para eu, certo. eu conseguir te ajudar nisso. Beleza? Deixa eu tirar uma dúvida. Manda. No I igual em 1 mais I2 seria 0,2 mais 0,3, certo? Não, 0,1 mais 0,2. Por quê? Porque nós encontramos que a corrente no resistor 1 é 0,2, certo? Certo. E a corrente no resistor 2, o de baixo ali, é 0,1. Ah, tá. Aí Entendi. somado dá 0,3, né? Tá. Isso aí. Quando terminar, me fala, tá? Tá bom. Tá bom.
Pronto, já terminei. Opa, chegou na mesma resposta que eu? Sim, Ah, muito bem, aí sim. Começamos de leve. Vamos ver o próximo exercício. Tem um risquinho nele, significa que você fez ele, será? isso. Todos que Quer, tem é porque quer eu fiz. fazer um que tu não conseguiu fazer, então? Pode ser Qual aí que tu tem mais interesse? Me diz aí, depois eu escolho outro. o 5. 5? Tá bom. Deixa eu Isso. pegar aqui. Esse que tem umas lâmpadas, né? É, Ver se eu consigo te ajudar. Deixa eu salvar aqui. O circuito é formado de duas lâmpadas L1 e L2, uma fonte de 6 volts e uma resistência R conforme desenhado. As lâmpadas estão acesas e funcionando em seus valores nominais. Quer dizer que está no máximo ali. O valor da resistência R. Bem, o que está rolando aqui, né? A lâmpada 1, ela brilha mais que a lâmpada 2, né? Note que a potência da lâmpada 1 é maior, né? Se a potência é maior, na prática ela brilha mais, ela aquece mais, né? Ela flui mais energia nela. É por isso que um chuveiro gasta tanto, né? O chuveiro ele tem uma potência muito alta. Um chuveiro normal assim tem os seus 5.000 watts de potência, enquanto uma lâmpada normal deve ter os seus 20 watts, 30 watts, né? Então o chuveiro gasta muito. Então o que está acontecendo aqui é que as lâmpadas elas na mesma voltagem, ó, a 3 volts, elas brilham diferente, tudo bem. Mas como é que isso é possível, né? Se elas estão no mesmo circuito? É porque a lâmpada 2 está em paralelo com a lâmpada, com o R aqui, né? Ela está em paralelo com o R. Então é aquela velha história que eu estava te explicando. A corrente começa a fluir aqui. Pensa que isso é uma bomba d'água empurrando água, sacou? A corrente passa aqui, normal, não muda nada. Só que quando ela vê um nó, a corrente se separa. Então aqui é o I2 e aqui é o I1, né? Beleza? beleza. Beleza. Sendo assim, então passa uma corrente menor no L2 ali. Por isso que apesar de ter essa voltagem, né, está dizendo que está passando 3 volts aqui. É o que está dizendo. Está passando 3 volts no L2. Ele tem uma potência menor porque passa menos corrente. Está passando só, não metade, uma parte, né? Não dá para dizer que é metade, né? Sem saber as resistências. Mas está passando só uma parte da corrente que passa aqui. Aqui passa a corrente do circuito todo. Aqui passa só o que não foi para I2. Tudo bem. Coisas básicas aqui. Agora, o problema pede o quê mesmo? O valor da resistência R. Bem, tem ideia de como fazer isso aqui? Seria a lei de Ohm? Dá para usar a lei de Ohm, dá para usar a equação da potência. Por exemplo, nós já temos muita coisa aqui sobre o L2, né? Mas se ele está perguntando a resistência R, né, novamente a gente tem que saber quem é o U desse cara e quem é o I desse cara, né? Se eu descubro essas duas coisas, é só usar a lei de Ohm, como você acabou de dizer, e pronto, eu descubro o R, né, que é o que o problema está pedindo. Mas então eu preciso descobrir quem é o U e quem é o I, certo? Certo. Note que você tem uma relação dos Is, mas principalmente você tem uma relação da diferença de potencial, né? Porque você concorda comigo que a lâmpada 2 e a resistência R estão em paralelo? Sim. Tu tem alguma dúvida quanto a isso? Não. Tu nota que elas estão em paralelo justamente por causa do nó aqui, né? Tem a ligação, tem uma ligação aqui, outra ligação aqui. Quando os objetos eles estão ligados, seus dois terminais, né, estão ligados, você tem uma ligação em paralelo, certo? Certo. E se a ligação é em paralelo, quem que é igual na ligação em paralelo? A diferença de potencial ou a corrente? A corrente. Não, diferença de potencial. Ah, tá. Então, encontra a diferença de potencial em L2, que automaticamente você vai ter a diferença de potencial em R. Né? Então, vou escrever aqui para tu lembrar. Como na ligação paralelo a DDP é a mesma, se encontrarmos a DDP em
L2, encontramos também em R, que é o que a gente quer, né? E assim a gente encontra U, depois encontra U e pronto, encontrou a resistência fazendo lei de Ohm. Tá bom? Tá. Agora, como é que eu vou encontrar a diferença de potencial? Note que para a lâmpada 2 eu tenho essas duas informações, né? Potência, né? Isso aqui é potência, minha amiga. E se a gente está interessado em encontrar a diferença de potencial, temos uma equação bem interessante aqui, ó, que envolve a potência e a diferença de potencial e a resistência. Então, agora, usando essa equação, nessa lâmpada, com essas informações, você consegue encontrar a diferença de potencial, tá bom? Tá. Então, agora é a tua vez. Então, o 0,3 é a potência e o... se bem que ele está dizendo já qual que é a diferença de potencial. Hein? Ele está dizendo, não precisa nem fazer conta. Olha só. Mais fácil ainda. Não precisa fazer conta aqui. Quer ver? Ele não está dizendo ó, valores nominais. Significa que o valor daqui é o que está passando nessa lâmpada mesmo, 3 volts. Então, tem 3 volts nela. Como está em paralelo, tem 3 volts aqui também. A gente já sabe qual que é o U. O U é 3 volts, não precisa de conta, tá? Tá. Ótimo. Se o U é 3 volts, então a gente pode fazer uma conta para encontrar a corrente. Então, qual é a conta que a gente vai usar para encontrar a corrente? U vezes I. Opa, U vezes I. Mas eu não sei qual que é a potência desse cara. Então complica um pouco. Eu sei a potência no outro resistor ali. Ai, ai, ai. Como é que a gente faz, então? Ah, bem, a gente pode lembrar, né, que se eu descobrir o I aqui, eu já sei o U. O U é 3, porque é o mesmo daqui, né? Acabamos de conversar sobre isso. Então o U já matei. Agora falta encontrar o I, tá bom? Tá. Como é que eu vou encontrar o I? Se eu encontrar o I que passa nessa lâmpada e o I que passa nessa lâmpada, a gente sabe que I igual a I1 mais I2, né? Que nem no problema anterior. Não é mesmo? Isso. Isso. Então, nosso foco é encontrar o I nessa lâmpada e nessa. Né? Como é que eu vou encontrar? Com as informações que o enunciado deu. Usando a equação da potência, tá? Tá. Essas informações aí. Então, dá uma tentada, ó. Vou te mostrar as equações da potência. Tem essa aqui também. E tem essa aqui. Ó, ele já está dizendo a potência da lâmpada e a voltagem da lâmpada, tanto da 1 quanto da 2. Então, nosso foco é encontrar essa corrente aqui e essa, porque daí, por consequência, eu encontro I2, que é o que eu preciso para resolver o problema, tá? Tá. Essa corrente aqui, ó, ela é I2. É ela que falta. Então, encontra essa e essa para encontrar I2, beleza? Beleza. Dá uma tentada aí, que não falta informação. Tá. Vou te dar até 15h40 para isso. Não conseguir, não tem problema, eu faço para ti, tá? Tá bom.
E aí, moça, encontrou alguma corrente? Então, eu fiz 2 vezes e deu 1,8 e a outra deu 15. Aí eu não Bem, sei se tá certo. 1,8 e 15? Pode É, ser, não sei. Agora, quais, né? A que deu 15 teve que ter sido essa, né? é, E tu disse que a I1 deu 1, qualquer coisa. isso. Vamos ver, vamos ver. Como encontrar a resistência? É, eu chamei de 1, mas tudo bem. Vamos encontrar a resistência que passa na lâmpada, a corrente que passa na lâmpada 2, né? Então a corrente que passa na lâmpada 2 pode ser dada por P igual a U vezes I, né? Então, qual que é a potência ali na lâmpada 2? 0,3. Estou procurando a I1 aqui. A potência é 0,3. E ele falou que a diferença de potencial na lâmpada é 3 volts. Agora é fazer I1 igual a 0,3 dividido por 3. Isso vai dar 0,1. Foi isso que tu achou? Eu achei 1,8. Não, mas não tem como, né? Porque era só jogar nessa fórmula aqui, né? P igual a I. Daí tu encontra que a corrente que passa aqui é 0,1, tá? Tá, Sei que tu errou ali, mas beleza, já sabemos a corrente nele. Agora tem que saber a corrente nesse aqui, que é usar as informações ali da lâmpada 1, né? Então, vamos chamar de I só. P igual a U, I. Vamos chamar de I. Opa, I. Só I. Qual que é a potência da lâmpada 1? 0,6. Qual que é a diferença de potencial? 3. Tá tudo enunciado. E a corrente aí? Então, a hora que eu isolo a corrente, vai ficar 0,6 dividido por 3. Vai dar 0,2. Não sei qual certo, forma tu usou para ter chegado umas respostas tão grandes, mas é só isso, tá? tá. Então, ó, se I é igual a I1 mais I2, né? 0,2 igual a I1, que é 0,1, mais a outra corrente lá, I2. I2 também vai ser 0,1. Beleza? Beleza. Então, nós acabamos de descobrir que a corrente que passa ali, o I2, é 0,1. Então, esse aqui foi descoberto. Agora a gente quer encontrar a resistência, né? É o que o problema pede. E como resistência, né, U é igual a RI, a resistência é igual a U dividido por I. A resistência que eu quero é igual à diferença de potencial que passa nessa coisa aqui, que a gente já sabe que é a mesma. Passa nesse, ou seja, 3 volts. Como é que eu sei que é a mesma? Porque está em paralelo, certo? Certo. Então eu já sei que é 3. E a corrente eu acabei de descobrir aqui que é 0,1. Logo a resistência vai ser 30. Essa conta aqui dá 30, tá? Tá. Tá aí, 30. Resposta D. Então, cuidado na hora que você encontra essas coisas aí, né? Não sei qual forma você usou, que a gente estava focando em encontrar a corrente. Sim. A gente tinha potência e tinha U, usa essa, né? Não sei qual outra fórmula tu usou. Mas se, ele te, se a gente tinha concluído que precisava da corrente e tínhamos a potência e a diferença de potencial, pronto. É só jogar em puia aqui. Tá bom. Cuidado, hein? Vamos para a próxima. E aí, qual que tu quer ver agora? Pode ser a 4. A 4? Tá. É, a 4 tá marcada com um risco aqui. É, mas essa eu não consegui fazer na aula. O valor da resistência do resistor R.
no trecho do circuito elétrico, a DDP entre A e B é 60 volts. E a corrente I1, a corrente que passa só nesse cara aqui, tem a intensidade de 1 ampere. Ó, nosso foco é encontrar essa resistência. Então, tu sabe que tu precisa encontrar o U e o I, certo? Certo. E você já sabe algumas coisas, né? Tem um monte de informação aí. Você sabe que é 60 volts. Mas como está em paralelo, quer dizer, como está em série, e como esse resistor está em série com esses três, uma parte desses 60 volts vem para esse e outra parte vem para esse. Somado dá 60. Certo. Outra coisa que você sabe, você tem a resistência que tem aqui e você tem a corrente. Foi informado aqui. Então você consegue encontrar quem é o U desse cara. Diferença de potencial desse cara, né? Por U igual a RI, certo? Certo. Se você descobre a diferença de potencial desse cara, você descobre a diferença de potencial nesse arranjo em paralelo todo, porque como a gente já conversou várias vezes, quando está em paralelo, a diferença de potencial de um é a diferença de todos que estão em paralelo. Ok? Ok. Então, se você encontrar o U aqui, fazendo essa conta, encontre aí, você vai ter a DDP de todo mundo aqui. E por consequência, tu vai ter a DDP desse cara aqui também. Então, primeiro passo, encontra qual que é o U desse cara para mim, tá bom? Tá. Quando fizer, me fala. As informações estão todas aí no enunciado. Certo. E a equação é aquela, só usar aquela equação. Aqui a gente não vai usar aquelas equações de potência para nada, porque ele não informou nada de potência. Né? Tá. Eu tenho que descobrir o certo. Sim, Mas o I eu já tenho? sim, tá lá no enunciado. Um? Leia lá no enunciado, ele falou qual que é a corrente. Ah, tu falou de É. pergunta se é um? Sim, é um. Sei que Então, do tipo, não sei, mas é número um, isso mesmo. 1 ampere, né? Sempre fale a unidade junto pra gente entender. 1 ampere. Isso. tá. Então, U seria 12, certo? U é 12 volts, isso mesmo. Volts. Isso. Então, vamos lá, U é 12, isso mesmo. Só que U da parte paralela, vamos chamar assim, né? Então, todo mundo aqui tá a 12 volts, ok? Ok. Mas como o negócio aqui é 60 volts, quantos volts sobrou para esse cara aqui? Pro 6? 6? Por que 6? Eu não enxerguei a seta. Seta? É o monitor. Hã? Você quis dizer quanto falta para quanto? Para esse vermelho aqui, quantos volts? Se essa parte paralela aqui é 12 volts, e a gente sabe que tudo é 60 volts, sobrou quantos volts para esse aqui? É 12 mais quantos dá 60? 48? Isso, então aqui é 48 volts. Sempre assim, entendeu? Tá. Muito bem. Agora tem que encontrar a corrente desse cara.
Como é que a gente vai encontrar a corrente desse cara? Bem, ele falou alguma coisa ali sobre a corrente do circuito paralelo. Bem, a corrente I1 ali a gente sabe que é 1 ampere. Então é novamente aquele esquema, né? Tu tem uma corrente total que passa aqui. Que é a que passa por esse resistor, é o I. Daí tu vai ter I1 para cá, esse a gente já conhece. Tu vai ter I2 para cá. E tu vai ter. Ó, é sempre a mesma coisa, não tem segredo. Então o I, que é o que passa naquele resistor, é igual a I1 mais I2 mais I3. Como é que, o I1 tu já sabe, é 1. Como é que você vai encontrar o I2 e o I3? Aqui, ó, lei de Ohm. Por quê? Porque tu sabe a diferença de potencial nesses dois resistores, é o mesmo 12, ok? Ok. E tu sabe a resistência, então tu sabe esse cara, tu sabe esse. Tu pode encontrar a corrente que passa aqui e que passa aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Então vai lá, encontra a corrente 2 e 3 para mim, por favor. Só usando o URI. Tá. Pronto. Boa, minha amiguinha. E aí, qual que é o I2 e o I3? O I2 deu 2 e o I3 deu 3. O I2 deu 2 e o I3 deu 3. Vamos ver se você tá certa. Faz todo sentido do mundo a ordem de grandeza aí, mas vamos ver. 12 volts, né? Igual a 6 vezes I2. I2 deu 2, tu falou, né?
Isso. Certo. E o I3 dá 3, isso mesmo. Beleza. Agora quem que é o I? Né? A gente quer saber o I. O I! Desculpa. Mas ó, a gente tem aqui, ó, o I que passa naquele resistor, né? Que é a soma das outras três correntes, né? Então, tu achou 2 e 3, né? E o enunciado falou que o 1 é 1, então significa que o I total ali do circuito, que é o que passa no resistor R, é 1 mais 2 mais 3, que é 6 amperes. Então, passa 6 amperes ali naquele cara. Tá. Né? Se entra 6 amperes aqui, é porque veio 6 daqui. Pensa nisso como uma tubulação de água, né? Não vai surgir água do nada. Outros caninhos aqui, certo? Toda a água que vem para esses caninhos é porque veio daqui. A lógica que a gente usa num circuito hidráulico é a mesma de um circuito elétrico. É por isso que a gente chama de circuito elétrico. Então, fluxo de carga é a mesma coisa que fluxo de água. Certo? Certo. O que o problema estava pedindo era resistência. Tu acabou de encontrar comigo aqui a corrente 6. Passa 6 aqui. E eu havia te dito que se aqui em todo mundo passa 12, obrigatoriamente nesse cara passa 48. Então, eu tenho a diferença de potencial, U48. Eu tenho a corrente I6. Qual que é a resistência dele? Só fazer URI e descobrir. Ou a lei de Ohm, né? Só fazer a lei de Ohm e descobrir. É contigo. Tá. Seria 2? Se a resistência seria 2, vamos ver. Deve ser mais alta mesmo, né? Para passar tanta corrente. 48 igual a R, que é o que eu quero, vezes o I, que é C, 2. Não, né? Ah, não, eu fiz errado. O que tu fez? Eu fiz U igual a R vezes I. No U eu coloquei 12, R vezes... Mas a gente tá falando desse cara, né? Que é 48, certo? Certo. Isso. Então, cuidado. Tá. Dá 8, né? Porque 48 dividido por 6 dá 8. Então a Isso. resposta é B, 8 ohms, beleza? Beleza. Então aí, ó. É só manter a paciência que as informações vêm, né? E faz bastante desenho, porque daí tu sabe de onde vem cada coisa, logicamente. Não precisa pensar só fisicamente, entendeu? Tu vê no desenho, aquela seta tem que ter vindo aquelas 3 setinhas teve que ter vindo daquela seta anterior. Entendeu a ideia? Sim. É isso. Então faz o desenho.